Esse aí pra você é o som de Paralamas do Sucesso Alagados em 10 horas e 22 minutos, 10 e 22. Um bom dia pra você curtindo aqui a nossa programação. Hoje, dia 8 de agosto de 2024. Vamos juntos aí, tem energia, muita música e bastante informação pra você, viu? Daqui a pouquinho tem um zap chegando aqui. Daqui a pouquinho a gente já coloca mais mensagens aí pro pessoal que tá participando, pro pessoal que tá mandando alô. Abraço, curtindo aqui a programação da 016. Não é, ô Adriana? Oi! Tudo Estou bem? aqui. Eu estou bem, voltamos. Foi um tempinho de tomar um café. Um cafezinho, tomou um cafezinho? Eu tomei o café. Cafezinho amargo? Os meus convidados... Não, tá bom. Você achou amargo o meu café? Não, tá bom, cafezinho. É que o açúcar, Wilson, ele causa aí uns danos para a saúde. Por isso que eu estou diminuindo o açúcar, minha gente. Mas é gostoso. Eu vou oferecer para os meninos que já estão aqui com a gente também um café. Se eles aceitarem, a gente vai servir um cafezinho para eles. Com certeza. E mais um assunto legal hoje em dia, porque a gente falando em tecnologia, né, a gente viu que na parte de vidraçaria já tem uma grande questão de tecnologia, né, Adriana? Que é a questão dos vidros, né, que mudam de cor, se abre e fecha através de um controle remoto. Muda totalmente. Totalmente. O vidro ele fica fumê e transparente, opaco, enfim, só pelo controle remoto. Isso na parte de vidros. Agora imagina no mundo de jogos eletrônicos e todas essas questões aí, a tecnologia está sempre avançando. E claro, o pessoal não pode ficar para trás, principalmente a juventude que vem hoje, que procura algo no mercado de trabalho. E por isso que estamos com 2 convidados super especiais que você vai apresentar para a gente, né, Adri? Eu já vou apresentar para vocês, os 2 já estão aqui nos nossos estúdios. Eu quero primeiramente agradecê-los, tá, por nos dar a oportunidade de conhecer vocês. São jovens aí que já estão aí no mundo dos gamers e fazendo muito sucesso. É o Mizaki e o Donaru, é isso? Isso. Eu tô falando aqui se é isso porque eu tô pensando em errar os nomes, mas falou tudo certinho. Tá certinho. Sejam bem-vindos, meninos. Vamos às palmas. E hoje é um assunto bem bacana, né? A gente vai falar sobre a questão de programação, né? É isso, né? Isso. Deixa eu ver. Eu acho que o microfone de alguém não vamos tá aproximar do microfone aí, um pouquinho. O Donaru, vamos aproximar um pouquinho o microfone pra gente poder melhor assim? Ouvir a voz. Gente, eles comentaram comigo, Wilson, que é um desafio ouvir a própria voz. Sim, é complicado. Eu também, até hoje, quando eu escuto a minha voz, você abre aquele áudio assim, você falando, você quer conferir alguma coisa, bate aquele susto, aquela sensação ruim ainda. Sim. Aqui ainda é em tempo real, né? Mas quando você tá editando numa timeline ali, tem um pouquinho de atraso que incomoda um pouco mais. Incomoda, ainda. né? O delay, o famoso delay. Delay, né? Incomoda mais. Hoje eles estão aqui ouvindo a própria voz e a gente vai fazer um programa muito bacana. A gente quer agradecer quem está com a gente aí, nos acompanhando. Eu sei que vai ser um programa muito produtivo. Donaru e Mizaki, fala um pouco de vocês aí para os nossos ouvintes. Está conhecendo, né, o Wilson? O pessoal não conhece eles ainda? Sim, vamos lá, um pouquinho de vocês. Da onde veio essa ideia de montar a empresa? Qual que é a empresa? A gente já comentou que é questão de cursos, né? E fala um pouquinho dos cursos que a empresa oferece. Perfeito. Bom, a minha área é a área mais educacional, né? E a do meu sócio, Mizaki, é a área de esportes, que seriam os esportes eletrônicos. Então, eu vou falar um pouco do tema educacional, né, dos cursos, enquanto quando for algum tema relacionado ao esportes, campeonatos, aí o Mizaki entra e explica mais porque ele tem mais propriedade, tá? Então, a respeito dos cursos, né, nós fundamos uma escola aqui em Ribeirão Preto, que é especializada em programação, né? E quando a gente fala de programação, muita gente não entende o que dá para você criar com a programação, né? O nome da empresa é Santos Games e não é à toa, porque a programação ela é direcionada para você criar alguma coisa, inclusive games, né? E eu sou formado na parte de desenvolvimento de jogos, então eu quis direcionar a programação para essa parte. Claro que no nosso curso a pessoa vai poder programar o que ela quiser, né? Só que eu vou ali nos nossos métodos, a gente ensina a criar jogos tanto dentro do Roblox, que é muito conhecido aí pelas crianças, né? Mundialmente famoso, quanto também em outras plataformas como Unreal e Unity, que são utilizadas para o desenvolvimento de jogos. Mas, dentro do curso, também dá para você desenvolver sites, aplicativos, né, para iPhone, para Android, né? Então a programação ela é muito abrangente, dá para você criar muita coisa.
E aqui em Ribeirão mesmo. Isso, é no centro, Olha, pertinho que do maravilha. Colégio Marista, ali na onde tem o teatro, sabe? Isso, para começar, para quem está acompanhando, já aproveita, já passa para o pessoal aí as redes sociais, site, endereço e tudo mais. Ah, perfeito. Bom, o nosso endereço é na rua Marcondes Salgado 1251, né, ali no centro. E nossas redes sociais, nós temos 2 Instagrams, que é um voltado para compartilhar conhecimento, que é a parte mais educacional, e o outro voltado para divulgar o esportes, né, que é a parte de campeonatos, competições, premiações, que aí o Mizaki domina melhor essa área. A parte do nosso Instagram educacional é o Escola Santos Games, só você escrever tudo junto que consegue achar no Instagram, nosso logo é de um leão. E o Instagram do eSports é Santos Games e Esports, né? Então, quando você escreve tudo junto, fica parecendo que você escreve esportes. Não tem muito mistério para achar nossas redes, tá? Tá facinho. Tá fácil, é Santos Games. E deixa eu comentar com vocês o seguinte, né? Eu sou programador também, mas a gente trabalha com programação de sites, PHP, HTML, CSS, enfim, né? Mas hoje em dia a gente percebe a importância de um aplicativo. Porque se a gente voltar aí uns 10, 15 anos atrás, se a empresa, dependendo do segmento dela, se ela já tinha um site lá, tava perfeito, né? Mas hoje em dia mudou bastante, né? Então ela tem que ter o site, dependendo ainda as funções que essa empresa oferece, um aplicativo hoje em dia não pode ficar de fora, né? Isso. Então por isso que a gente percebe que isso ele vem crescendo cada vez mais, né? Então assim, e a questão de profissionais para trabalhar nessa área tem que ser uma pessoa que ela tem que ter buscar esse conhecimento desde o básico, né? Mas é claro, tá sempre assim se atualizando, porque a tecnologia está sempre mudando. E na parte digital, o que era, se a gente pegar o marketing digital de 6 meses atrás, hoje já está totalmente diferente. É muito rápido, né? Isso. E como que vocês conseguem trabalhar e oferecer tudo isso para os alunos? Tanto para ele que chegou, que não sabe nada, né? Aquela pessoa que chegou lá do nada, que quer aprender, e aquelas que já sabem e precisa de estar se atualizando. Porque não é fácil no ramo de vocês, né? Bom, eu diria que a primeira barreira que a gente tenta vencer como educador é a questão de todo mundo, quando vai aprender algo novo, acha que é muito difícil, né? Fala, nossa, mas... Eu, por exemplo, vou pegar um exemplo recente. Recebi um aluno interessado, né? Ele tem 38 anos e aí ele, não, mas será que dá pra mim aprender? Eu já tô... Aquele preconceito da idade. Ele mesmo já tinha essa barreira de, já... não, mas eu tô muito essa velho. Essa crença. E isso não existe, tá? Eu sou professor, então antes de ser empresário já ensinava há 5 anos, tá? E eu já tive alunos mais velhos do que eu, mais novos, e não é uma barreira quando você realmente está determinado a aprender. Então a gente já quebra essa questão da dificuldade aí, tá? Quando você quer, você senta ali, você tem vontade, tem um bom professor, não tem como você não aprender. Então, vamos falar sobre quem já tem conhecimento, né? Que foi uma das perguntas aí, e quem quer começar do zero. O curso, ele começa do absoluto zero, para quem nunca digitou uma linha de código, e vai até o avançado, até o profissional. Ou seja, você não precisa ter um conhecimento prévio para poder começar na programação, né? Então a gente começa ali ensinando as variáveis, depois as funções, as principais linguagens, né? Que tem uma coisa que as pessoas não sabem, que não existe uma linguagem de programação. Ele, por exemplo, acabou de citar 3, né? PHP, CSS, HTML, que é mais voltado para web, né? Para desenvolvimento de sites. Então, não sei se entra aqui na pauta, né? Eu falo sobre as linguagens que a gente ensina, mas seriam a linguagem de programação Lua, C#, né? C++, a parte do WordPress, que para quem mexe... É ferramenta boa para quem faz site, né? Isso. Gente, não domino nada. Eu preciso ir lá na escola fazer um curso com eles lá. Isso. O WordPress, ele acelera muito a produção de sites, né? Então, você tem a possibilidade de criar ali com HTML, CSS, usar o do PHP, mas você pode usar o WordPress para acelerar. E por fim, a gente também ensina React, né, que é para você programar em JavaScript e conseguir criar aplicativos para celular, tanto Android quanto iOS. Então, assim,
A gente tem alunos, né? Inclusive a nossa turma vai começar, tem uma turma de programação que vai começar agora no sábado, dia 10, e é uma turma mista. Então a gente tem jovens de 14 anos, tem jovens adultos de 20 e temos pessoas mais velhas, na faixa dos 30, 40 anos. Então eu explico para todos os meus alunos que não tem idade para você começar a aprender e desenvolver. Você pode criar o que você quiser. Você pode ir para a área de sites, para a área de aplicativos, para a área de programas de computador, né, que também são aplicativos. Se usa bastante. Isso, e jogos, né, que é algo que está crescendo. Inclusive, se eu puder comentar aqui... Com certeza pode. Existe uma coisa que se chama Marco Legal dos Games, eu não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviram? Não? Eu não ouvi. Eu ouvi falar, mas confesso, aqui eu sou falar, sincera, mas eu não ouvi, gente. Não me inteirei no assunto. Então, o Marco Legal dos Games, ele foi criado pelo deputado Kim Kataguiri para trazer uma... Como é que eu posso colocar aqui? Algumas regras para que o governo reconheça os games como um mercado de trabalho. Porque até então, o Brasil, né, reconhecia os games como jogo de aposta, joguinho, negócio bobinho. Não enxergava o mercado que é os games, que inclusive bate de frente com o mercado do cinema, tá? Em questão de faturamento mundial. E o Brasil ainda não estava ali percebendo esse mercado. Demora muito para o Brasil pegar algumas coisas, né? Enquanto lá fora é um mercado bilionário, tá? Movimenta muito dinheiro nos Estados Unidos, no Japão, na Europa. Então, foi aprovado o Marco Legal dos Games e agora, oficialmente, os games tem várias legislações que regem ali como que eles devem ser produzidos, que incentivam, né? O governo está incentivando as empresas a investirem no desenvolvimento de jogos brasileiros. Então, isso já é um grande reconhecimento para quem não tinha nada no ano passado, que inclusive o marco foi esse ano, uma conquista. Uma conquista para vocês. E a gente vê nessa questão também, né, que nem a gente percebe, né, a gente está no período de Olimpíadas, então todo esse movimenta milhares na economia essa questão aí das Olimpíadas, né? E no game também não é diferente, porque existe vários campeonatos, né, que também tem como se fosse uma Olimpíada, que movimenta bastante essa questão de tanto conhecimento quanto também a parte financeira, né? Isso, agora eu tenho que passar a bola pro meu Mizaki, sócio, o Mizaki, vocês são sócios. Mizaki. Mizaki, seja bem-vindo, Mizaki. Mizaki é meu nome artístico, né, do mundo dos games, justamente. Eu comecei, como um bom jogador, né, eu comecei a jogar cedo, então... Cedo não em questão de hora e de idade. Porque eu passei pelo PS1, PS2 e aí foi se enraizando esse meu nick, né? Que teve origem no Minecraft. E falando sobre o esporte, sobre esse reconhecimento que anda avançando, existe um assunto, né, no campo político, que eles estão querendo trazer esse reconhecimento para o esportes, ter o avanço para vir para as Olimpíadas, né? Aqui em Ribeirão Preto a gente está começando a ver um cenário um pouco mais aquecido, ainda está dando alguns passos lentos, mas já existem alguns campeonatos presenciais amadores que envolvem uma premiação, o que instiga e movimenta mais os competidores. O interesse deles ali. Exato. Porque assim, a gente tem que trazer a perspectiva de como se fosse um jogador de futebol. Então, a criança que está jogando futebol, ela tem o desejo de ser um jogador de futebol profissional e viver disso. Então, muitas pessoas que estão no mundo dos games não é diferente. Ele está jogando ali, o que para quem é de fora acho que é só uma perca de tempo, um entretenimento. Não é. Para a pessoa é um sonho, ela pensa em viver do jogo. E ainda mais porque ela que vive isso, ela sabe que existe um mercado. Ela sabe que existe diferentes níveis de profissionalismo. Existe o pro player que ganha 2 mil, 3 mil, 5 mil. Existe o influencer de games que ganha 50 mil. Então, existem várias ramificações dentro desses setores onde a pessoa consegue viver de algo que ela gosta. É um trabalho que ela vai ter para a vida dela. Então, precisa desse reconhecimento, desse espaço. Justamente. Então, aqui em Ribeirão Preto, eu já acompanhei algumas movimentações. Claro que não se compara ao estado de São Paulo, mas aqui já teve um campeonato organizado pela EPTV, né? Foi pela EPTV? Isso. Foi pela EPTV e nessa época a gente conseguiu uma parceria com eles, a gente conseguiu estar lá, que foi no Ribeirão Shopping, né? Então eu e o Rodrigo, a gente realizou uma parte muito importante, o Rodrigo representando a parte de desenvolvimento de jogos, ele trouxe palestras, fez um workshop e a gente conseguiu fazer um campeonato presencial lá no Ribeirão Shopping. E movimentou muitas pessoas, então foi muito bacana esse avanço.
Aí para quem é de Ribeirão Preto também tem o Ribeirão Anime Fest, que é o RAF, né? Onde a gente também conseguiu realizar um campeonato lá extremamente interessante, movimentamos mais de 500 pessoas lá. E isso vai aos poucos trazendo reconhecimento, alimentando algo que a gente sabe que é real, que é palpável, gera movimento no mercado, e eu acho que está faltando agora um pouco mais de interesse em quem gosta e dos empresários em si começar a estruturar um pouquinho mais o cenário profissional. Aí lá na Santos Games a gente organiza esses campeonatos, a gente traz todo o background, todo o profissionalismo do cenário pro, a gente traz para esse cenário que por enquanto é amador. A gente fala que é amador, mas em termos de ser algo recente a nossa organização. Mas em termos do que a gente entrega, profissionalismo é bem mesmo. semelhante ao profissionalismo. Então a gente traz uma live profissional com um narrador, comentarista, a gente coloca câmeras na arena para mostrar os jogadores jogando, sabe? Então a gente vem se esforçando para poder movimentar mais isso e despertar interesse nos games. Até para os pais. A gente percebe que os jovens, as crianças, elas já crescem ali jogando. E eles saberem que os filhos eles estão numa escola, eles estão aprendendo. Para eles é um esporte, é praticamente um esporte que eles gostam, mas que eles estão fazendo algo que ao mesmo tempo que eles gostam, mas tem uma orientação, um controle, e saber que lá na frente essa criança pode se tornar um profissional e viver disso, eu acredito que isso também traga mais tranquilidade para os pais. Sim. E justamente quando a gente fala de jogo é algo muito amplo, né? Então a gente tem alguns jogos infantis que são populares, que é o Roblox, o Minecraft, que são jogos que, para quem é professor, igual o Donaro, ele consegue usar a base desse jogo para criar um conteúdo didático e ensinar, né? Então, o Minecraft, ele interage muito com mecanismos da vida real, né? Então, por exemplo, para uma criança fazer um vidro no Minecraft, ela tem que coletar areia e depois ela tem que levar para a fornalha e esquentar a areia, que se assemelha ao processo de você... Trabalho ali. Ao processo da vida real, né? Então existe um campo aí, que é o campo dos games mais educativo, né, o educacional, onde eles criam todo um contexto, um cenário para utilizar do jogo, do interesse de uma criança para estimular o aprendizado, né? E aí voltando agora para os games ainda, só para complementar, que a pessoa ela não precisa ser exatamente um profissional, né? Ela consegue ser um criador de conteúdo, um streamer. Quando a gente fala do cenário do cybersport, hoje em dia existe toda uma assessoria, então tem o técnico da equipe, tem nutricionista, então no nível mais alto do cybersport em si, existe toda a administração semelhante a um jogador de futebol, então tem toda essa equipe para estruturar. O que a gente precisa agora é trazer mais essa perspectiva para quem está na Série B, na Série C, que ainda não tem toda essa administração, né? Consciência também para as autoridades, igual o Donaro estava falando, essa consciência de ser visto como algo que pode ser profissional, sair do jogo para o profissional. Eu acredito que as autoridades políticas, igual ele falou, também tem que se envolver, tem que estar inteirando dos lugares onde são oferecidos cursos, levar até para as escolas, que às vezes tem aluno que tem ali uma certa dificuldade no aprendizado, e se de repente ele consegue ter acesso a um jogo, dá para desenvolver. Eu já vi uma pesquisa que fala que criança que joga bastante, ela se desenvolve melhor nas escolas, nos exercícios. Inclusive, nós recebemos na nossa escola alguns alunos que têm dificuldade de aprendizado, né? TDA, TDAH, dislexia, e alguns alunos que também têm algum grau de autismo, que os pais já chegam com esse medo, falam assim, olha, meu filho gosta bastante de jogos, mas eu não sei se ele vai conseguir aprender. E aí eu tenho uma conversa muito séria com os pais, para eles entenderem, de novo, trazendo aquela mesma fala do começo da nossa entrevista, que é o seguinte: quem quer aprender, qualquer um pode aprender. Então, se ele quer aprender e ele tem um bom professor, ele vai aprender. E eu tenho alunos autistas, eu tenho alunos com TDA, TDAH, com dislexia. Então, assim, a questão de um bom professor, quando eu digo isso, é que não é só falar assim, o aluno tem dificuldade. Não, qual que é a melhor estratégia para que esse aluno aprenda?
ele não consegue entender quando eu explico falando, então eu vou escrever. Ele não consegue assim, então eu vou mostrar, eu vou compartilhar minha tela e aí ele vai fazer na prática. Então é só você tentar fazer de um jeito, faz de outro, uma hora a pessoa aprende. Tá? Descobrir o caminho que você chegue naquele aluno. Isso, exatamente. E hoje existem 2 perfis de pessoa, quando a gente fala aí dessa questão de produção, que são as pessoas que só consomem e as pessoas que produzem, né? Então hoje a gente sabe que os pais deixam ali o celular na mão da criança porque é mais fácil, né? A criança fica ali distraída, para de chorar, não sei o quê. Só que isso cria ali uma cultura da criança só assistir, e ela não cria nada. Então, tem curiosidade para saber de onde vem, o que é. O cérebro não produz. E aí o que acontece? A criança, ela fica limitada. Agora, quando ela começa a criar, então, nossa, aprendi lá a criar um jogo, agora eu já sei como é que é feito isso. Então, agora, em vez dela só ficar jogando, ela vai começar a criar. Dá curiosidade na pessoa, né? Ela começa a ficar curiosa, né? Ela sabe como é que funciona, então ela quer saber mais sobre aquilo. Nossa, eu peguei uma chave aqui no jogo, abri ali, aprendi isso lá no curso. Nossa, vontade de fazer isso. Eu vou fazer um jogo mais ou menos assim. A pessoa vai e quando a pessoa vê, ela tá imersa produzindo. Então, quando você cria alguma coisa, o seu cérebro ele passa por um processo assim, uma sobrecarga de adrenalina, de alguns hormônios passando ali, que quando o seu corpo tá só consumindo, o seu cérebro fica ali num estado de tipo stand-by. Stand-by. E o nosso corpo é tudo músculo. Então quando você exercita o braço, você fica mais forte. E se você não usa a cabeça, você, né, obviamente você vai ficando mais limitado. Agora quando você cria, você experimenta, você aprende, o seu cérebro vai ficando mais desenvolvido, você vai se tornando uma pessoa com mais, digamos assim, mais facilidade para criar as coisas, né? De aprendizado de aprendizado. E no mercado de trabalho, a gente sabe que não é só você ter conhecimento, é você também ter essa questão da criatividade, de resolver problemas, né? Proatividade. Você é uma pessoa que você resolve as coisas, você não é aquela pessoa que fica só assim, não consigo. Tá bom, tá tudo bom bem. Assim, deixa tem quieto. Muito isso, né? Tem muita gente que é assim. Só que as pessoas que vão, que resolvem, que criam, que fazem, são as pessoas que se destacam. Só que você tem que começar a colocar o seu cérebro para trabalhar, né? Então, ou você vai ser a pessoa que só vai consumir, ou você é a pessoa que vai criar. E aí você vai se desenvolver, vai ganhar dinheiro, né? Porque alguém vai estar consumindo. Então, é assim que funciona, tá? Muito bom, minha gente. Muito boa a dica que o Donaro deu, né, Mizaki? É muito bom tentar encontrar o ponto de equilíbrio, porque a verdade é que todo mundo tem um certo grau de consumidor. Então, em algum momento a gente vai parar para ter o nosso momento de lazer, de distração, mas é sempre bom você ir mais pro lado de você produzir, de você criar, até porque eu acho que se alinha mais com o propósito da nossa vida como um ser humano também, né? Todos nós viemos aqui para deixar uma história, para deixar um legado, então de acordo com os nossos valores, a gente acha que faz mais sentido a pessoa estudar, se desenvolver e construir uma história, né? Ainda sobre os games, uma experiência bacana que eu tive é que eu já vi algumas pessoas, algumas crianças com dificuldade de interação, de socialização, que quando passou a jogar alguns jogos online e colaborar com o time dela, colaborar com a equipe, ela começou a deixar de ter um perfil introvertido e passou a ser uma pessoa mais extrovertida, socializar com aquele grupo social dela. Então, eu acho que, pelo que eu percebi com a minha experiência, que quando tem um monitoramento, tem alguém gerindo isso de uma maneira que seja produtiva, que seja benéfica, dá para você extrair diversos tipos de benefícios. Claro que isso vai do planejamento que foi moldado às atividades, mas assim, o que não pode acontecer é deixar a criança, a Deus dará, deixar ela sem nenhum monitoramento, sabe? Entrega o celular para ficar em paz. Eu vou entregar o celular para o meu filho jogar porque eu quero arrumar a cozinha sem ele me incomodar. Aquela questão. Tem uma fala que eu gosto muito, que a gente tem um irmão mais novo também, e eu sempre aplico isso, que é para uma criança aprender, basta quem ensina. Então, se ninguém ensina, o mundo vai ensinar. É bacana que tenha alguém mais com esse olhar de eu vou orientar aqui para que eu desenvolva boas habilidades, boas skills para essa criança, para ela ter um futuro com mais desenvoltura. Porque a gente sabe que
A pessoa que é um pouco mais introvertida, que ela não socializa, não comunica muito, ela tem dificuldades até no campo profissional. Isso é ruim. A gente sabe que, tipo, a pessoa ela precisa ter essa desenvoltura na vida adulta, né? Então, mais uma vez, os jogos, quando tem uma estratégia, um planejamento, você consegue extrair diversos benefícios. E quebrar essa barreira que as pessoas falam que... a minha família mesmo tem isso. Ai, não pode deixar jogando, vai jogar jogos perigosos, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí entra no que você falou, na orientação, em monitorar essa criança, em saber se esse é o desejo mesmo da criança. E, como se diz, conduzir ela no caminho certo dos jogos. Porque a gente sabe que vai ter um bom resultado lá no final. Eu gosto quando alguém traz essa perspectiva de que os jogos fazem mal, existe esse pré-conceito, né? Só que aí eu digo o seguinte, tudo que é demais faz mal. Até você beber muita água vai te dar algum problema, eu te garanto. Então, assim, você tem que ter um limite para tudo. Tudo tem que ter um certo nível. Uma dose, né? Uma dose. Um equilíbrio. Não é descontrolado. Tudo que você faz muito, você vai ter alguma consequência para aquilo. E para os jogos não é diferente, para tudo na vida é assim. Até o amor, quando quando é muito, se torna o quê? Obsessão. Então, gente, tudo... Perde o controle. Isso, tudo tem que ter um nível, um limite, tá? E outra coisa é que é o seguinte, os jogos, eles desenvolvem a nossa consciência, né? E externalizam o que há dentro de nós. Então, se você é uma pessoa que quer se comunicar, que quer falar alguma coisa, você vai colocar aquilo para fora, você vai se comunicar mais, né? Então, assim, tudo já tá dentro de nós. Os jogos não criam isso dentro da gente, senão a gente não ia assistir filme. A gente ia fazer tudo que a gente vê no filme, no seriado. Então, e eu conheço pessoas, crianças, né? Até uma próxima de mim, que assim, na escola... No tradicional, para ela aprender, é muito difícil. A professora coloca na lousa, coloca no caderno, depois a mãe dela vai corrigir, vai ver e tem coisas que tá errada, ela não consegue pôr na cabeça. Mas aí a gente percebeu que quando dá um celular com um joguinho, no joguinho, essa criança, ela consegue ler tudo. Ela lê com uma facilidade, mas entendeu? Isso acontece porque... Você pega um interesse genuíno da pessoa e você usa isso para reter o foco daquela pessoa. E aí ela aprende de verdade. Então, hoje a gente sabe que é muito difícil uma criança que não joga alguma coisa. Então, a criança, naturalmente, ela gosta de jogar. E aí é uma forma inteligente você usar o jogo para... Intuitivo, né? Intuitivo. Você pega a atenção e usa para ela aprender alguma coisa. Como, por exemplo, aprender programação. Aqueles aplicativos, né, que a gente vê que tem lá um elefantinho, embaixo está escrito elefante. Esses foi um dos aplicativos que a mãe utilizou, porque a criança ela foi, né, esse aqui é o elefante, aí depois só aparece escrito macaco, tal, elefante. Ela já sabia ler, teoricamente, no mundo dela, né, no formato dela, e isso foi fazendo com que ela ia se desenvolvendo, sabendo que elefante começa com a letra E, F, tal, né? Isso. E essa era a dificuldade que essa criança tinha na escola. Então, colocava lá na tela, na lousa, né, escrito elefante, ela não sabia identificar onde estava escrito elefante. A partir de um aplicativo intuitivo nesse formato, né, a criança ela começa a identificar um objeto, uma letra, depois uma palavra, até uma frase, até que ela fica naturalmente na vida dessa criança, né? Então isso é muito interessante, essa vinda de aplicativo, essas formas de utilizar, saber utilizar o aplicativo, é muito válido, né? Isso, o mundo vai evoluindo, né? E o jeito de ensinar tem que evoluir também, né? Tem que mudar, a gente não adianta percebe isso. Você usar o mesmo método de ensino que era utilizado há 30 anos atrás. Isso não faz nem sentido, né? Então, hoje, você tem que usar a tecnologia, que ela já existe, está na vida de todo mundo, para ensinar também, né? Então, todo mundo anda de carro, né? Se você tem a oportunidade de você andar de carro, você vai andar de carro. Por que você não vai usar a tecnologia ao seu favor?
A mesma coisa no ensino. Se você tem a oportunidade de usar um aplicativo para ensinar a criança a ler, a escrever, a reconhecer as letras, Por que não? por que não? Por que você não vai usar essa tecnologia? E sabe que desenvolve elas. Desenvolve. Porque se não desenvolvesse, não ia existir um mercado de jogos criativos, de jogos educativos, aliás. E existe esse mercado, né? Muito jogo criativo. Tudo é feito um estudo, nada vem Isso. por acaso, na verdade. Exatamente. Justamente, como o Rodrigo disse, eu acho que existe uma parcela de alguns pais que ficam se comparando. Na minha época não era assim, na minha época não era assim. Rapaz, Já passou. a sua época já passou, exatamente. Já passou. Na sua época o celular era de uma forma, não era um celular touch. Então o mundo vai evoluindo e é preciso que o nosso conhecimento acompanhe essa evolução. Para a gente não ficar para trás. Então, uma perspectiva que eu queria trazer é que às vezes a gente fala de programação muito atrelada aos games, mas é simplesmente uma forma de ensinar a programação em si. Só que a programação ela está hoje presente em tudo, em diversas áreas, em diversos equipamentos, dispositivos que a gente tem interação. Então, por exemplo, esse podcast ele vai para uma plataforma de stream, que é o YouTube, né? E o YouTube, ele só existe hoje graças à programação. A internet só existe graças à programação. Os nossos smartphones também. Então, assim, a programação é a mãe e o pai do campo da tecnologia como um todo. E é muito importante que as pessoas comecem a entender isso, porque existe um mercado muito amplo, falta muito profissional hoje para poder estar atuando. E quando a gente fala de programação, é bacana trazer uma analogia que é como se fosse um médico. Então não existe um médico que ele sabe de todas as áreas. Dentro da medicina existe especializações. Então existe o médico que é cardiologista, o médico que é urologista, neurologista, ginecologista. E na programação também é assim. Existe o programador que ele é dev, aliás, que ele é especialista em back-end ou em front-end. O programador que é especialista em desenvolvimento de jogos. E assim vai se destrinchando os inúmeros tipos de programação que existem. Ou seja, o mercado de trabalho é amplo, principalmente na época que a gente está vivendo hoje. E você falou em questão de, às vezes, o pai comentar, falar, mas isso não é da minha época, né, que você comentou. Pô, mas o pai tem que pôr na cabeça, ele tá vivo. Então, essa época atual também é dele. Entendeu? Então faz sentido. Ele tá na época da tecnologia, não é apenas os filhos que estão numa nova época, numa nova geração, não. Os pais também tá lá, tá pra aprender, né? E claro, poder dar o máximo de força aí pros filhos para aprender também. Exemplo disso, Wilson, é quando a gente pega o celular, os nossos pais, eles pegam um celular, um smartphone, eles não conseguem entrar em um aplicativo. Aí tudo eles chamam os filhos, os netos. Isso. Ai, aqui não fizeram. Ai, aqui eu não sei postar uma foto. Ai, aqui eu não sei fazer um pix. Dá pra aprender. Então, dá para aprender. Só precisa quebrar esses paradigmas de que jovem só fica no celular. A minha mãe, às vezes, ela fala, nossa, mas você fica no celular o dia inteiro. Trabalhando. A gente trabalha pelo celular hoje. E, assim, é a tecnologia que está aí. Você tem que se adequar a ela, adaptar a ela, senão você não vai. Com certeza. Senão você fica para trás, né? Isso é verdade. Pessoal, vamos tocar uma música agora aqui para quem tá acompanhando a gente. Daqui a pouquinho eu vou voltar com umas participações aqui, mandar alô pro João, todo mundo ouvindo a gente aí. Vamos tocar uma música e a gente volta com mais para finalizar esse assunto que tá super bacana. Eu tenho certeza que quem tá acompanhando a gente tá vendo toda essa questão da diferença e conhecendo um pouquinho mais da nossa época de agora. Com certeza, né? Vamos de Pepe e Neném agora? Vamos. Web Rádio R016. Se você for embora, vou fingir não ver. Vou fazer de conta que dá pra esquecer todos os momentos, todos os nossos sonhos. Baby, não minta. Não dá pra apagar o que aconteceu. Vou deixar o tempo te provar que eu faço qualquer coisa pra reconquistar você. Baby, baby, nada me faz esquecer da nossa história. Baby, baby, nada apaga você da minha memória. Você tentou dizer
ficar do seu lado. Você se lembrar, quis fechar meus olhos para não chorar, mas eu já sabia ler em teu olhar. Nosso sonho agora já pertence ao passado, sei. Baby, baby, nada me faz esquecer da nossa história. Baby, baby, nada apaga você da minha memória. Você se lembra, quis fechar meus olhos para não chorar, mas eu já sabia ler em teu olhar. Nosso sonho agora já pertence ao passado, eu sei. Baby, baby, nada me faz esquecer da nossa história. Memória. Baby, baby. Esse pra você é o som de Pepe e Neném, Nada Me Faz Te Esquecer. Essa música aí, o Adriana, essa música é boa? Você curte? É época boa demais. Quem não gosta de Pepe e Neném, a gente viaja. Eu estava falando isso aqui com os meninos. É música que fala de sentimento, uma letra gostosa de ouvir, né? Boa demais. Tem melodia, demais. né? Você viaja, você, igual o Donaro falou, é uma música que leva você a algum lugar, não tem como. Com certeza. E falando isso, tem participação? Vamos ouvir umas participações Vamos aqui? ouvir agora. O pessoal tá cobrando, cadê minha participação? Eu tô ouvindo aqui e E tal. o Wilson, Olá, bom dia, direção, vamos colocar no ar? Então vamos. Olá, bom dia, Rádio Web 16. Aqui é o Daniel que está falando. Daniel. Estou passando para desejar aquele ótimo dia a todos e um forte abraço. Valeu, Daniel. Abraço pra você. Obrigado pelo carinho. Tem um Dimas também que tá curtindo a nossa programação. Fala, Dimas. Eu sou João aqui. Aí é o João. Fala, João. Oi, João de Guatapará. Quero parabenizar aí o programa da 016. Muito bom programa, hein? Parabéns. Parabéns, Luiz Nogueira. Parabéns a todos Obrigado. os organizadores do evento. Valeu. Forte abraço. Estamos aí. Fechou, João. Abração. Agora eu acho que é o Dimas, né? Agora é o Dimas, coloca o Dimas. Alô, pessoal da Web Rádio. E quem fala com vocês é o amigo Dimas, ouvinte. Quero mandar um bom dia para todos aí. Que todos tenham um dia abençoado, um bom trabalho. Obrigado. E um abraço a todos os locutores da Web Rádio. Tamo junto, valeu. Abração, Obrigado, Dimas, Daniel, João de Guatapará, todo mundo aí na Pessoal audiência. curtindo a gente. Curtindo, né? A Curtindo. rádio também é boa, tem música boa, música gostosa pra ouvir. E tem prêmios também. Então, gente, Bom demais. estão no lugar certo. Se conecta aí na Web Rádio 016, que vocês estão no melhor lugar de Ribeirão. Com certeza. E agora quero ver com o Mizaki e também o Damaro, né? O pessoal que... O pai lá tá ouvindo a gente, né? Tem um filho, o filho tá lá, tá querendo ver o que faz e tal. Ou ele mesmo, o jovem tá ouvindo a gente e quer entrar nesse mercado, quer aprender, tanto por curiosidade ou até mesmo por seguir uma profissão que é uma profissão que, igual a gente comentou, né? Falta profissional no mercado, não falta? Como é que faz para encontrar Santo Games? Passa para nós aí. Ó, nós temos nosso endereço no Google, né? Então, se você colocar escola Santos Games, vai aparecer o nosso endereço. Lá tem bastante foto, avaliações dos clientes que já foram ao nosso espaço e avaliam o nosso serviço, né? Atualmente a gente está com quantas avaliações? Acho que 175, mais ou menos. Que bacana. Então, assim, Desde competidores a alunos também, né? E falando em avaliação, o pessoal que está ouvindo a gente, para entender, porque assim, como é que a gente faz a pauta do programa? Né? Para o pessoal que está ouvindo a gente, a pauta do programa a gente define um assunto, né, que a gente vai estar discutindo. A gente faz uma pesquisa, geralmente, ou é por indicação, ou a gente pesquisa no Google, né, para
para ver algum profissional para vir aqui para falar sobre o tema. E geralmente a gente vai pela qualificação, pelas estrelinhas, para saber se realmente aquele profissional, aquela empresa entende ou não do assunto. E vocês foram escolhidos dessa maneira. Então, parabéns aí para vocês, porque vocês são aí reconhecidos pelos alunos. Então, um serviço bem praticado, digamos assim. E lembrando também, a gente falou da escola, né? Porque você viu que tem Guatapará, tem região também que curte a nossa programação. Então fica fácil para quem vem da região para cá, porque é no centro da cidade, é no coração de Ribeirão Preto. Então a pessoa não vai precisar de... eu não conheço o Ribeirão, eu tenho medo. Eu falo porque eu sou de fora, eu tô aqui em Ribeirão faz 12 anos, mas eu era de fora. E o pessoal tem essa... eu vou para Ribeirão porque eu tenho medo, uma cidade grande, tal. Mas não tem problema, porque a pessoa ela vai pegar o ônibus lá, se ela for vir de ônibus, no caso, ela vai descer no centro da cidade e vocês estão no centro da cidade. Não vai ter que pegar outro ônibus, Uber, mototáxi, enfim. Então tem toda essa praticidade, né? Isso, justamente por isso que nós escolhemos o centro, né? Na hora de fundar a escola, nós pensamos na logística. Como eu disse, eu já sou professor há 5 anos, então eu sei que Ribeirão Preto recebe muitas pessoas da região. Inclusive nós temos alunos de Sertãozinho, de Jardinópolis, então da região, porque a gente entende que o que a gente faz é algo diferente, é algo que não tem. Então as pessoas vêm da região, de Ribeirão também, obviamente, e vêm para estudar e aprender. Então o melhor local é no centro da cidade, perto do shopping. Então a pessoa passa, depois da aula eu vou passear um pouco antes de voltar para minha cidade. Então é muito bom, é muito prático, né? Do lado do Santa Úrsula, então... Olha aí, ainda dá um passeio, dá um rolê ainda. Ainda faz umas compras. Show então, de bola. Muito prático, né? Perfeito. Eu quero agradecer, tá certo, a participação de vocês dois aqui. Muito obrigado mesmo por trazer essa pra gente. Foi uma aula aqui também, né, Adriana? Nossa, aprendi muito e vocês sabem que eu fiquei muito interessada. Meu filho tem um joguinho em casa, um Xbox. E eu já tô querendo aqui, gente, já desenvolver as habilidades, mas eu gostei da programação, criar sites, isso aí me chamou muita atenção. E os jogos também. Show de bola. É o futuro, né? É o futuro, não adianta. Eu que agradeço pelo convite de vocês, né? Então, vocês agradeceram, eu gostaria de agradecer também pelo convite. E quem sabe numa próxima oportunidade a gente passa aí e explica um pouco mais do nosso trabalho. A gente tem outros... Na próxima a gente vai lá na escola. Vamos gravar lá e vamos mostrar o espaço de vocês. Melhor ainda, porque a gente ensina outras coisas também, né? A gente já faz na prática, né? Isso. Sim, perfeito. Eu também quero agradecer o programa, tá muito bacana aqui o espaço de vocês, o estúdio. Nosso bate-papo também foi muito nutritivo. E só complementar que o Xbox que o seu filho tem só existe graças à programação. E pra fechar também... Tudo, né? Tudo que o que a gente tá fazendo aqui agora, fazendo essa programação, transmitindo ao vivo pra quem tá vendo a gente, tanto no aplicativo da rádio quanto no nosso site, tudo isso tem um responsável ali fazendo uma programação. Exatamente. E só pra fechar, porque eu acho que o Donaro acabou esquecendo de passar, o nosso Instagram, a gente tem 2 Instagram, né? Um é Escola Santos Games e o outro é Santos Games e Esportes. O nosso endereço, a gente fica localizado próximo ao Shopping Santa Úrsula, na rua Marcondes Salgado 1251. Mas também para facilitar, vocês podem pegar o nosso amigo Google e Escola Santos Games, vocês vão encontrar a gente, beleza? Beleza, pessoal. Olha recado dado. Pessoal, obrigado mais uma vez aí, tá certo? E você que tá ouvindo a gente, não sai daí, porque tem mais um bate-papo. Agora vamos falar sobre estética, que a Adriana gosta de estética. Gosto de estética. Quem não gosta, gente? Quem não gosta aí, né? Autoestima. A gente tá falando de autoestima. A estética tá diretamente ligado a isso. Com certeza. Obrigada, Obrigado meninos. vocês aí. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente, viu? Dando essa aula, desmitificando muita coisa, tá? Obrigada. Vamos para finalizar em alto estilo com os meninos, vamos de Michael Jackson aqui.
causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. You agree with me when I saw you kicking dirt in my